Oi, pessoal, vamos voltar só para a gente finalizar. Como ficou muito ruim esse final, a gente vai terminar essa live, né? Pelo menos os 10 últimos minutos que deu problema. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Eu acho que era isso, tava querendo mais tempo. Será que é porque A tá gente faz. acabando? Tipo, vai encerrando, eles vão travando? Não, pelo menos das Porque olha outras a vezes diferença, não. gente. É, eu acho que era isso. Eu precisava de mais tempo, a pressão. Eu não entendi nada. Começou a travar aqui. Eu fiquei, Jesus, o que tá A gente acontecendo? faz os 10 minutos, o tempo que você quiser, porque senão vai ficar muito cansativo para você, aí você que sabe. Mas Não, tô continua o bem que você tranquila. estava falando, por favor. Nossa, eu perdi a linha aqui. Deu uma. Vamos tentar voltar. Então, eu entrei falando daquilo peraí, eu também esqueci o que eu estava falando. Falando tanta coisa agora. Ah, da vergonha. Da, Mas da eu acho que é pessoa esse da processo pessoa se do. tratar. Ah, sim. Sim, sim. As pessoas têm vergonha de sentir, né? A gente tava De falando errar, daquela. né? De assumir que É, errou, assumir que mudar de atitude. Enfim, a vida inteira você fez isso, então agora você tem que seguir o resto da vida, sabe? sim. Então, é mais complicado essas. É aquilo que você falou, da desconstrução, né? Da pessoa brigar com ela própria do que ela mudar em si, né? Porque ela É. entendeu. Eu vejo muito, sabe, Ana, o processo de romantização de algumas situações, né? Que é o lance que a gente fala de quando a gente deixa de se tornar vítima das situações, né? Deixar esse vitimismo, porque como, né, a gente fala que a gente não passa no tratamento, normalmente tem um ganho secundário por trás, que a gente fala, né, em terapia em ganho secundário. Quando algum conforto, por mais desconforto, está gerando. Então, algum bem-estar a pessoa está tendo com aquela situação, por mais Sim. difícil que a situação seja. Então, isso que a gente chama de ganho secundário, né? Para as pessoas entenderem. E é muito comum, normalmente, com esses ganhos secundários, as pessoas ficarem muito vitimistas, sabe? Se tornarem vítimas, porque, ai, coitadinha de mim, ai, eu sou coitadinho. E aí tem uma romantização de alguns sentimentos demais. Aí coloca muita emoção em cima de um sentimento e aí coloca Uhum. muita coisa que não deveria ter, né? Então é quando você traz a praticidade e não romantiza as situações, você analisa a pessoa, a situação que está acontecendo sem colocar nenhum tipo de sentimento nela, porque a situação não tem sentimento. Quem tem sentimento é você e o outro, Sim. né? Que a gente fala, um término de relacionamento, ele não tem sentimento. Quem tem sentimento é as pessoas que estão envolvidas naquilo, mas o término, ele não traz nada, sabe? De fato, ele traz o rompimento de uma Uhum. situação. Então, quando você enraiza isso e você tira um pouco da romantização em cima de certas coisas, e você traz mais praticidade, fica um pouco mais leve e mais fácil de você lidar com algumas coisas. E até esse sentimento, ai, tenho vergonha porque eu passei por isso, ou tenho vergonha porque eu passei por aquilo. Esse sentimento, às vezes, de não expressar, às vezes, realmente o que sente, sabe? A vergonha é uma coisa que limita muito, né? A vergonha trava a nossa vida, porque você Nossa, querer o tempo muito. todo ficar pensando no que o outro está achando, o outro está. Deus, esse processo É. Segura, Xê, segura de aí. cai. Esse processo de não romantizar demais algumas situações que não precisam ser romantizadas, traz uma liberdade gigantesca também, né? Quando você entende isso, que não responsabiliza ninguém, né? Não terceirizar, trazer a autorresponsabilidade para você de tudo e não colocar muito sentimento, não romantizar, não vitimizar demais a situação, você vai ter muito mais clareza mental para lidar com as coisas. E aí você vai ter mais discernimento para entender mesmo, né? E você não fica vibrando só no sentimento ali, né? Tipo, não fica só naquilo, só naquilo, só naquilo. Você consegue. É como se você desse um passo para trás e você conseguisse analisar melhor o que está acontecendo ali, né?
Então, né? eu Do acho alto que... ali você tem uma visão Exato. melhor, Por isso que a distancia terapia é sentimento. extremamente importante, né? Seja de qual área específica. Porque é justamente ali na terapia que você acaba tendo um conforto para até falar coisas que você não falaria. E às vezes você Pra descobre ninguém, coisas que você sozinho né? não conseguiria descobrir. Não, Entende? você se ouvir falando, você olha e fala assim, nossa, que bobagem que é isso. Para você mesmo, você lá procura um terapeuta e você, quando você se ouve, você fala, nossa, por que que eu... Você mesmo já sabe. Mas Exato, foi necessário entrar naquele movimento para você se ouvir. E aí, quando o exato. seu terapeuta pergunta, mas por quê? Aí você fala, não sei, Não não sei. sei. Aí você que lute agora para responder isso. E é bem isso que ela falou, né? Que você mesmo dá as respostas para você. A gente já tem essas respostas, mas às vezes a gente fica tão preso, às vezes, ou na vitimização, ou no romantismo em cima do sentimento, que a gente não se ouve, né? É, As pessoas têm um estigma muito contrário à terapia, às vezes, porque acha que só quando você está em desequilíbrio extremo que você tem que fazer terapia. Da mesma maneira que na minha área, por exemplo, de fisioterapia, as pessoas acham que só quem tá uhum, com muita dor que tem que fazer. Na verdade, é o oposto. Você não tem que chegar nesse... O objetivo de qualquer terapia é evitar que você chegue nesse ponto, né? Então, acupuntura, todos, né? exato. É Acupuntura, uma então, gente, ela foi prevenção. criada para isso, né? Exato. Eles têm hospitais, né? A parte oriental, eles trabalham com hospital de prevenção. Olha que sonho. Imagina quando a gente Imagina. conseguir futuramente, que vai acontecer, porque a gente Vai, acredita e vai profetizar e vai, o vai, universo vai vai. criar. Quando a gente conseguir enraizar nas pessoas esse processo de prevenir tudo, né? Então você não faz uma acupuntura porque você está desequilibrado, porque você está com dor, você faz justamente para você não ter. O investimento que você faz em você mesmo não tem nada mais de valioso nessa vida, Não sabe? tem, Porque para pensar, é você 24 horas por dia. 24 horas por dia, todos os anos da sua vida com você mesmo, gente. Pelo amor de Deus, se né? você não investir em você, quem vai investir? Sabe? Então, Então, aí tipo, você passa muito. O assunto está tão bom que eu nem vi a Helena jogando arroz na sala inteira. maravilhosa. Lembra que se você falar não, ela vai continuar jogando? Então, Ah, vai. ó, E foi o arroz, gente, porque agora é glamour arroz. arroz tá. Mas, mas quando você pensa no aspecto da prevenção disso tudo, é sinal de que você já se observou o suficiente para entender que você teve uma determinada oscilação, que você está trabalhando demais, e aí você vai lá, previne aquilo para equilibrar a sua, né, suas energias todas, não ter bloqueio em nenhuma área que você já tem sensibilidade. Então tá o Exato. sonho, tá aí, ó. Vai acontecer em breve, vai. Mas acho que a gente pode começar, enquanto ainda não tem isso, né? Fazendo o básico, né? Fazendo o básico pela gente, que é entendendo mesmo. Porque, sabe, quantas vezes nessa semana você parou e se perguntou como é que eu estou? É uma pergunta tão simples que você já sabe, hoje, durante o dia de hoje, você parou, sentou, ou você ficou o dia inteiro na correria, a sua cabeça ficou o dia inteiro, sabe? Você entrou naquela coisa automática, naquela rotatividade, e simplesmente você não parou para observar, sabe? É uma coisa que é clichê, é uma coisa que todo mundo fala, é uma coisa que as pessoas banalizaram até. Só que é uma banalização extremamente importante para você se ouvir, para você se sentir, para você conectar com você mesma. Então, assim, é uma coisa que hoje em dia fica, já se tornou balela. Mas você fez. Ah, mas Entende? pô, Você é entende balela pro como se outro porque não é o outro, né? Entende, mas é isso que eu falo. Não Por é que ele. que é tão fácil a gente passar da linha da praticidade de colocar em prática para a linha do deboche sem nem ter colocado em prática, entende? Porque é o caminho mais fácil e Da mais fuga curto. também, né?
Entende? Porque é aquilo que a gente falou, porque todo o processo de mudança exige ação. Então, se você não age, fica muito mais fácil você simplesmente, não, imagina, isso não funciona, mas você nunca tentou, como é que você sabe? Não, isso não é pra mim, a frase que eu mais escuto. Não sei se você também. Frase que eu mais escuto. Mas Se você perguntar, acho que para todos os terapeutas, se tiver mais terapeutas aí, até o Igor, se ele tiver ainda, que ele é fisioterapeuta, a frase que a gente mais ouve, que é ou é isso não é pra mim, ou eu não posso fazer isso. Tipo, as pessoas automaticamente, sem nem ter tentado nada, elas já impõem limitações criadas pelo imaginário delas, de acordo com o que e mentalmente vai. elas fizeram e não fizeram. E aí a gente fala, como é fácil a gente se autolimitar, como é fácil a gente se colocar dentro de uma caixinha e de uma condição, como é fácil a gente viver cheio de regras que a gente impôs sem nem ter tentado nada diferente, sabe? E de fácil não é, né? Porque você tem que fazer um Não, esforço imenso para ficar sim. dentro dessa E aí caixinha ninguém para observa o todo esforço que mundo. faz, porque entra naquela coisa automática e não para perguntar como é que foi meu dia hoje? Como é que eu tô me sentindo hoje? Sabe? Tipo, como é que eu tô? Ninguém se pergunta durante o dia como é que tá, porque como é tão desconfortável se manter nisso que criou, que é muito mais fácil você ficar naquilo, não, é isso, é pronto, é aquilo. Então você entra no automático, porque se você não pensa, você não sente, você não pensa, você não sente, você simplesmente vive e você não observa nada acontecendo. E aí sempre a culpa é do Aqui, outro, aí sempre a responsabilidade é do outro, e aí você entra de novo naquele ciclo não sei. de nunca se responsabilizar por nada, Aqui né? a Ana falou que a cada 2 horas ela para e se pergunta em qual frequência tá. Dica da terapeuta dela, falou que funciona. E aí o Igor falou, eu não posso, eu não consigo, todo dia ouvindo isso dos pacientes. É uma resistência imposta por uma condição que alguém provavelmente ele teve alguma experiência, porque não, né, não se repete padrão sem ter vivenciado próximo esse padrão. Só que antes de questionar, antes de já colocar o eu não posso, eu consigo, por que você não quebra isso, né? Por que você fala assim, não, eu consigo, eu posso, eu vou tentar pelo menos, tipo, né? Faz um movimento em direção àquilo. Exato, Né? porque como a gente disse, não é uma mudança do dia para noite, né? Quando a gente é criança, a gente aprendeu a andar, a gente caiu várias vezes. Foram várias quedas. Então não é numa mudança de 1 a 2 dias, ou uma palestra que eu ouvi, ou uma live que eu ouvi, que é isso que acontece, que pronto, amanhã eu tô bem. Gente, não. Não, mas é Você assim, tem que acordar e esses você tem que fazer um passos são, compromisso com você, sabe? Então, são o doses, né? tema de autorresponsabilidade do processo terapêutico é para que você se comprometa com você mesmo. E você traga a responsabilidade do que acontece da sua vida para você. E você simplesmente entenda que nada vai acontecer se você não fizer. Independente de quem. Independente de quem. Porque tem gente também que fica pulando de terapeuta em terapeuta, de médico em médico, de... E se você não fizer por você, não vai fazer, não vai acontecer. Então, assim, é duro, é duro. É duro ouvir. É duro ouvir, mas a gente às Nossa, vezes precisa de um chacoalhão. E a gente precisa entender que não vai acontecer nada na sua vida se você não fizer por você mesmo. Independente do que seja, sabe? e tempo, idade, isso é. Você pode fazer o que você quiser, qualquer tempo, a qualquer Então, assim, a momento. gente ficou muito. Ai, porque não posso? Ai, porque não quero? Ai, porque não sei o quê? Ai, porque não? Sempre tem uma justificativa. Mas e se antes de você justificar, você simplesmente se visualizar fazendo aquilo e você perceber que sim, você é Que possível. aquilo te cai, traz Entendeu? Então, satisfação, né? antes de você já colocar um monte de empecilho na situação, se vê fazendo aquilo, sabe? Visualiza como aquilo poderia ser legal. Muda o que a gente falou, né? Do não, não vou. Simplesmente muda a frase para algo que você queira, né? Então, quando a gente faz essas pequenas mudanças diárias, mas que precisam ser feitas diariamente, a gente começa a alcançar uma sensação de liberdade que é inexplicável, sabe? É muito comum quando a gente começa a fazer terapia, e eu ouvi muito isso. Ai, mas você é feliz o tempo todo. Ai, porque você é muito positiva. Ai, porque você não sei o quê. Não, gente, não é todo dia que você acorda pulando da cama dançando forró. Não. Calma, tá? Tem dias que você não tá assim, óbvio. Mas eu escolho como eu vou fazer meu dia.
sabe? Então, assim, pra que eu vou escolher viver Exatamente. um dia triste? Sendo que eu tenho que passar 24 horas por dia comigo. Então, assim, Não, nem sabe? eu não Tipo, me por que que aguento eu meu vou humor, não. ficar? Não dá. Entende? Prefiro Tudo. cantarolar de Tem bobeira. dias que, óbvio que você não tá bem. Tem dias que, óbvio que você não vê o lado É, positivo de tudo. Tem dias que, óbvio que as coisas não são. Mas a responsabilidade de mudar isso é minha. Não vai ninguém, nem Jesus Cristo vai descer na sua frente e vai falar assim: olha, você tem que parar. Se você não fizer, entende? A mesmo responsabilidade porque da ele tem um monte de mudança coisa para fazer, né? Ele já deu um é o monte que. de recado aí. Ele não vai ficar falar, não, sério, não, você vai Quando querer eu, recadinho agora. quando eu ouço isso, né? Tipo, falar assim: ah, não, porque Deus quis, porque Deus quer, que é o lance da terceirização que a gente sempre fala. É, A gente é. foi doutrinado a jogar a responsabilidade para Deus quando é positivo e quando é negativo a gente às vezes não coloca nele, coloca em outro. Mas sempre tem alguém responsável por algo que aconteceu. Aí eu fico pensando, falei, gente, você já parou para pensar quantas pessoas existem no mundo? Se a gente abrir se abrir esse leque e pensar nos multiversos, que aí é um assunto muito louco e todo mundo, né? É, Mas aí deixa pra quanta próxima. gente existe? Você fala assim, gente, aí a gente, né, idealiza uma pessoa. Você para pensar quantas pessoas existem e você fica jogando a responsabilidade das coisas acontecerem na sua vida para uma única pessoa, sendo que você é totalmente capaz, você é totalmente funcional, você é totalmente Você saudável veio dentro do que você dotado tem que ser de e você tem uma mecanismo para isso. inteligência absurda para você conseguir fazer as coisas. Por que você não faz? Por que você não traz responsabilidade para o seu colo e você não age? Por que você fica esperando que alguém, o universo, Deus, qualquer coisa que você acredite, venha te provar que você tem que fazer aquilo? Ou que você não tenha que fazer aquilo, que é o que mais acontece. Uhum. É. Então, sabe, não fica terceirizando e esperando milagres, não fica terceirizando e romantizando, não fica terceirizando e querendo que algo sobrenatural aconteça para te provar aquilo que está dentro de você, o que você se ouve o tempo todo e te fala o tempo todo. Simplesmente para, se escuta e se questiona, sabe? Só se questiona sobre o que você está sentindo, sobre o que você está vivendo, mas se ouve, sabe? Para prestar atenção nisso. É, né? Tipo, Deus falando com você através de você mesmo, né? Muitas religiões falam e pregam isso. Então, se conecta com você, independente Você da já sua tem todas religião. as ferramentas dentro de você, né? Todas É as quando percepções, é e só quando você e quando baixar nós o volume aqui terapeutas fora e ouvir lá dentro. falamos isso, as pessoas ouvem por um e soltam para o outro, mas elas não interpretam as frases, né? Elas não param para ouvir as frases e as palavras que estão compondo as. É. Vamos esperar, dar uma voltinha, porque travou de novo. Bom, Gi, a gente pode finalizar, mais uns 2 minutinhos, o recadinho final pro pessoal. Eu queria te agradecer demais por você ter aceitado o convite, que foi assim. Oi? Será que alguém tem alguma dúvida? Eu acho que. O quê? Acho que não o Será que, quê? será que alguém tem alguma dúvida? Não, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, não sei se você tem tempo. Não, tenho. Se o pessoal tiver dúvida, gente, manda aí, pergunta, enquanto a gente está aqui na live. Se quiser mandar, quiser mandar alguma pergunta depois para responder também, pode mandar pelo direct. Eu vou deixar os contatos da Gislaine. Ah, aliás, passa para o pessoal os seus contatos, Tá? que eles podem entrar em contato pelo Insta, pelo Meu Insta é WhatsApp. @souzam. Lá na descrição da bio tem os outros contatos, tem meu contato do WhatsApp, caso alguém precise, queira. E eu acho que o recado que a gente, né, pode deixar, assim, dessa live, dessa conversa que a gente teve, é literalmente para a gente se ouvir mais, né? Para a gente aquietar o fora, como você mesmo disse, né? Colocar no mudo e entender que esse processo de construção das ideias todas é muito longo. Às vezes, dependendo da intensidade que você colocar e de como você colocar, pode ser um pouco dolorido, sim. Mas lembra que a água, para ela sair do estado líquido e para o gasoso, ela precisa ferver. Ela precisa de um estímulo diferente. Então, todo o processo de mudança, ele exige uma ação.
Então, traz, né, a responsabilidade do seu dia e se observa, observa seus pensamentos, observa seus questionamentos, percebe como é que você está vibrando no dia, como que você está pensando, como que está sendo. Eu acho que esse processo de autorresponsabilidade é um processo que precisa ser construído diariamente com atitudes e ações, né? Ele não vai cair no colo de ninguém, assim como não caiu no nosso e como a gente ainda não está 100% autorresponsável, como nós estamos nesse Não. processo de construção disso, mas talvez a diferença seja que o que eu hoje acho, já consegue ter acesso com mais facilidade, né? o que eu acho que a gente consegue entender depois de um tempo é que o processo de autoconhecimento só tem começo, ele não tem fim. Porque enquanto você estiver aqui, até o último suspiro seu faz parte do seu processo de crescimento, de iluminação. E então, a todo momento, a gente pode se arrepender, a gente pode se modificar, mudar. Então, é partir para mão na massa, né? E tá tudo bem você sentir isso. E tá tudo bem você não pensar da mesma maneira que você pensou ontem à noite, ou você pensou hoje de manhã, né? Eu sempre falo que o processo de autoconhecimento me trouxe essa metamorfose ambulante, de às vezes de manhã eu penso uma coisa, à noite eu já não penso a mesma coisa, e para mim tá tudo bem. Porque você vai explorando assuntos dentro de você, ou assuntos externos, e você muda de opinião, e mudar de opinião é saudável. As pessoas precisam desconstruir isso de que as pessoas não nasceram assim, tem que morrer assim. Ninguém precisa nascer e morrer do mesmo jeito. Construção e reconstrução precisa ser constante para a gente conseguir chegar num momento em que a gente olha e fala assim, olha, agora eu estou feliz e satisfeita com isso que eu construí. Mas para você construir, você precisa desconstruir. Não tem como você construir algo em cima de que já está pronto, que Areia. né? Então, é só respeitar o seu tempo, respeitar o seu momento, respeitar suas emoções, respeitar seus sentimentos e entender que tudo, independente do que seja positivo ou negativo, é culpa sua na sua vida. Esse recadinho assim, ácido, apimentado, que o povo me xinga tudo, mas é verdade. Gi, querida, muitíssimo obrigada. A gente volta, né? A gente volta depois, mais pra frente. A gente arruma uma desculpa para fazer uma outra, a hora que você puder. Aí, pra gente papear com o pessoal, porque eu tenho certeza que sempre tem assunto, sempre surge alguma coisa, alguma dúvida. E muito obrigada. Muito obrigada, pessoal que ficou assistindo, que pulou para outra live com a gente, para poder compensar o tempo perdido. Vou esperar ela voltar para dar tchau, viu, gente? Obrigada, gente. Obrigada pela paciência. Obrigada pela troca. Foi agora voltou a voz com a imagem. Bem mais leve agora. Estamos à disposição. Pode repetir, Giz, por favor, se você Voltou? puder. Queria agradecer mesmo você pela flexibilização de horários, porque né, a gente demorou um pouquinho para achar. Muito obrigada pelo espaço, pela troca. Agradeço muito todo mundo que estava com a gente. Qualquer dúvida, acho que a gente, né, estamos à disposição. E é isso. Tá ótimo. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.